palavra e quero pedir de que você que já recebeu o material, você acompanhe, se você conseguiu imprimir ou se tem em outro dispositivo, como no laptop, não importa, no teu iPad. Então, acompanhe, veja os versos, eu vou tentar pôr aqui a folha, compartilhar consigo na tela, no ecrã, para que nós possamos estar acompanhando e lendo, e assim podermos estudar a palavra de Deus sobre aquilo que é esta data, esta quadra da semana, que é chamada tradicionalmente da Semana Santa, tá bom, queridos irmãos? Então, muito bem, nós vamos por aqui, se você puder ver, então me diga alguma coisa, me dê um thumbs up para eu saber que estamos conseguindo ver o que está no quadro. Se alguém puder me fazer isso, eu agradeceria. Estão conseguindo ver? Eu estou partilhando o ensino nesta noite, então, por favor, faça-me essa gentileza, me dê um thumbs up para que eu possa, então, ir adiante e possamos, então, ver a página. Muito bem, as pessoas estão me dando um thumbs up, muito obrigado. O texto de estudo que nós não vamos conseguir ler todo por causa do tempo, mas eu convido a você para aí em casa, com a tua Bíblia, com o tempo que você tem hoje, amanhã, talvez na sexta-feira, que é um dia mais à vontade. Então, leia em Êxodo capítulo 12, do verso 1 ao verso 28. Eu vou ler algo bem rapidamente para que nós possamos arrancar com a leitura da palavra, mas depois também indo para Lucas capítulo 22, no verso 7 ao verso 20, tá bom? Então, Êxodo capítulo 12 é o capítulo bíblico que estabelece a festa judaica, a festa hebraica, a festa dos pães asmos, a festa da celebração da saída do povo do Egito, o povo de Israel, do Egito para a terra prometida. Portanto, mais uma vez, Êxodo capítulo 12, do verso 1 ao 28, eu não vou ler todo, mas leio aqui apenas alguns pontos para que possamos, então, nos atualizar naquilo que a Bíblia Sagrada diz acerca da Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, estabelecendo um calendário. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Importante, cordeiro, sublinha aí, porque a palavra cordeiro vai aparecer lá na frente em João, quando João Batista não apenas batizava, mas ao batizar ele declarava: eis o Cordeiro de Deus. Estava ligando Jesus às margens do Rio Jordão a esse texto aqui. A Bíblia diz, mais uma vez, que cada um tome para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Significando o quê? Significando de que o tamanho do animal queria ser morto para que toda a família comesse. Então, a regra é dada aqui até no sentido de que se a família fosse pequena, se juntasse com outra, porque o animal não deveria ser deixado sem ser comido para outro dia, teria que ser comido. E a Bíblia diz no verso 4, mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, ou seja, o número das pessoas, conforme o comer de cada um. Se alguém come muito, ou se alguém come pouco, ok? Fareis a conta para o cordeiro. E a Bíblia, então, começa a delinear aí como é que vai ser feito, como é que vai ser cozido, como é que eles deveriam se vestir. E lá, no verso 12, muito importante, verso 12, olha aí: e eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito. Então, estamos falando da última praga que Deus enviou sobre o Egito, porque Faraó não permitiu que Israel saísse da terra do Egito como escravos.
Então agora Deus prepara o povo, Deus prepara a nação de Israel para que se vestissem como se estivessem de viagem, rapidamente comessem aquela Páscoa, porque haveria um acontecimento sobrenatural. Repete comigo, um acontecimento sobrenatural. Algo que nunca tinha acontecido e algo que não aconteceu de novo, ok? Foi apenas uma vez e esse evento foi feito para estressar, para catalisar a profecia bíblica em função daquilo que aconteceria e que depois se cumpre, e é o que nós vamos ver depois, na pessoa de Jesus, ok? Ora, eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito. E diz a Bíblia aí, desde os homens até os animais, e sobre todos os seus deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E continua falando aí o texto exatamente sobre a questão de que aconteceria, aonde no verso 15 fala sobre um evento muito importante, muito específico. Eu não vou falar hoje, porque eu vou pregar sobre isso na sexta-feira, tá bom? Mas diz a Bíblia, em 7 dias comereis pães asmos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado desde o primeiro até o 7º dia, esta alma será cortada de Israel, falando do fermento. E fermento, a simbologia aí, ou a tipologia, ou a palavra que simbolizava pecado no futuro é vista aí como fermento. Por quê? Porque fermento tem o trabalho de inchar, fermento tem o trabalho de decomposição. Quando você põe fermento em alguma coisa, mesmo seja um bolo, seja iogurte, seja lá o que for, aquilo que, o que é que vai fazer? É de que vai levedar. Então, ali vemos de que era pães asmos, pão sem fermento. A festa de que Jesus estava agora celebrando naquela semana da Páscoa era a festa dos pães asmos. Ele estava em Jerusalém, a cidade estava cheia, e a Bíblia fala de que ele celebra, ele pega o pão e depois pega o vinho, logo depois de ter comido naquele dia, então, ou seja, estamos falando de milhares de anos depois, onde Jesus agora, já tendo entrado na cidade de Jerusalém, e agora estava quebrando o pão, estava comendo as ervas amargas, estava comendo o cordeiro com os seus discípulos. Então eram 13 pessoas, pelo menos ali naquela sala, aonde eles estavam comendo. Depois daquele momento que eles comem a Páscoa, que celebram a Páscoa judaica, ou seja, a celebração hebraica daquilo que seria a festa dos pães asmos, aqueles 7 dias estavam em celebração, a cidade estava cheia de gente. Então, o que acontece é de que depois dele ter celebrado, é onde ele, então, institui o que nós chamamos de ceia do Senhor, que é uma das ordenanças de Cristo. A primeira seria a do batismo, que deveríamos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a segunda de que deveríamos celebrar em memória dele aquilo dali, aquele momento da sua morte e ressurreição, o pão e o vinho, como ele estabelece. Muito bem, voltando aí àquilo que está acontecendo agora em Êxodo, no Egito, para o povo de Israel, a Bíblia fala então de que eles deveriam fazer alguma coisa também além de comer, e a parte da celebração era a seguinte, olha só, eu estou em Êxodo capítulo 12, no verso 22. Se houver alguma pergunta, se você tem alguma dúvida, escreve no chat de que a gente pega e a gente pode responder, tá bom? E olha só o que é que eles tinham de fazer. A Bíblia diz, no verso 21, para pôr um pouco de contexto, chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes, escolhei, tomais vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa, ok? Sacrificai a Páscoa. Não se fala aí de outra coisa, nem de quaresma, nem de carne vermelha, nem de coelhinho da Páscoa, nem de chocolate, nem nada disso. Fala-se de sacrificar a Páscoa, ou seja, de matar o cordeiro para ser comido por todas aquelas famílias. Então eram muitos cordeiros que estavam sendo mortos
naquele dia ali no Egito, antes deles serem libertos do Egito definitivamente para irem embora para a Terra Prometida. E agora, olha o que acontece, verso 22, muito importante. Então, tomai um molho de isopo, ou seja, era um produto que era feito para pintar, para ser utilizado na casa, era um produto caseiro, e a Bíblia diz de que eles deveriam molhar no sangue que estiver na bacia, ou seja, você matou o cordeiro, recolhe o sangue na bacia e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. E acontece de que até o verso 28 fala aquilo que iria acontecer, e do verso 29 em diante fala sobre a mortandade, fala sobre o acontecimento que houve ali naquele momento de que o Egito, o faraó e todos aqueles homens, mulheres e animais perderam seu primogênito. Muito importante, porque o Filho de Deus é o quê? É o filho unigênito, ok? Mas ele é o nosso primeiro irmão, ou seja, ele morreu e ressuscitou, fazendo-se primícias para que nós também, morrendo na fé, pudéssemos ressuscitar com ele e pudéssemos entrar no céu. Então agora há esta ligação. Eu quero que você, portanto, vamos abrir agora rapidamente no livro de Lucas, ainda estamos aí na primeira parte do estudo. Lucas, capítulo 22, há muita coisa que nós vamos falar nessa noite, portanto, acompanhe. Se você tiver dúvida, escreva ou me chame depois. Semana passada eu tive 2 pessoas de Angola que me chamaram para fazer perguntas, eu não tenho dificuldade nenhuma com isso, mas a questão é, se você tem uma pergunta, talvez ponha no chat box, porque aí outras pessoas também podem ouvir da tua dúvida e podemos responder, porque outras pessoas talvez terão a mesma dúvida também. Lucas capítulo 22, no verso 7, agora fala sobre a última Páscoa, falando então acerca daquilo que seria a Santa Ceia. Chegou, porém, o dia da festa dos pães ázimos. Estou lendo o verso 7, capítulo 22 de Lucas. Rapidamente, se você ainda não abriu, abre lá. Lucas capítulo 22, verso 7. E estavam festejando o quê? O dia da festa dos pães ázimos. O mesmo, ou a mesma festa que Moisés instituiu. E importava sacrificar a Páscoa. Olha a mesma linguagem aí. Então, tinham que matar um cordeiro para comerem juntos. Isso estava acontecendo em todo Israel, mas Jerusalém, como cidade capital, como a cidade do rei, como a cidade do templo, como a cidade aonde Jesus iria ser morto, aquela cidade estava cheia de gente, porque aqueles dias, aquelas semanas, eram semanas de festas, de festividades, de acordo com o calendário judaico, que já agora convido você para que daqui a 50 dias nós possamos também celebrar a celebração que eles também passaram, que eles tinham uma celebração muito interessante, que era para mover os frutos da terra diante do Senhor, agradecendo tudo aquilo que era novidade da terra, e naquele dia, 50 dias depois, ou seja, Pentecostes, ou 50 dias depois da Páscoa, então foi no dia de que veio o derramamento do Espírito Santo, e nós celebramos também esse dia como pentecostais que somos, porque acreditamos não apenas na descida, mas na manifestação, no enchimento e no fruto do Espírito, e é por isso de que temos falado sobre a pessoa do Espírito Santo nessas semanas. Muito bem, voltando ao texto de Lucas, capítulo 22, verso 7 em diante, a Bíblia diz que mandou ele a Pedro e a João, dizendo: ide preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles perguntaram: onde queres que a preparemos? Então aqui está o histórico daquilo que aconteceu. Se você ler em casa, o verso 10, 11, 12, falando de que iriam a encontrar, e eles iriam dizer: olha, segui-me, e eles iriam ali para preparar o local aonde eles iriam estar assentados juntos como um colégio, como um grupo de gente que estava aos pés de Jesus. Tinham todos eles visto milagres, tinham todos eles visto prodígios e maravilhas. E lembro você de que esta não foi a primeira Páscoa que Jesus celebrou. Esta não foi a primeira Páscoa de que os discípulos celebraram. Eles eram judeus, então eles estavam celebrando sempre. Quando crianças, Jesus celebrou a Páscoa com os seus pais. Aqueles discípulos, quando crianças, adolescentes, jovens, eles celebraram a Páscoa
e entendiam, eles sabiam o que deveria acontecer. A única questão que era diferente, que eles não entendiam de que estava acontecendo agora, é de que Jesus reconheceu, ele tinha a consciência de que ele era o Cordeiro de Deus que deveria ser imolado para perdoar o pecado da humanidade. E ele, então, se põe no lugar de cordeiro e ele celebra a Páscoa com os seus discípulos e ele até diz essa expressão, está aqui escrita, vocês vão ler e vão encontrar essa expressão. Muito quis celebrar esta Páscoa convosco, porque ele sabia de que a sua hora estava chegando. E a Bíblia fala de que ele, então, acabou de celebrar, lá no verso 15, é o verso que eu acabei de falar para vocês, e no verso 16 diz, porque eu vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus, e tomou o cálice, havendo dado graças, tomou e partiu. Então ele agora institui, como eu já falei, a Santa Ceia, aquilo que a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa, chamam de Eucarístia, que nós não chamamos de Eucarístia por algumas razões que não vamos responder hoje, mas tem a ver uma diferença grande. O pão e o cálice é para ser comido por cada um de nós, e como eu falei na Santa Ceia passada, o corpo de Cristo Jesus estava ali naquele dia, mas o pão e o cálice não se transformam, não há transubstanciação do pão e do cálice no corpo e no sangue literal de Cristo. É uma memória, isso entendemos assim de acordo com as Escrituras. Muito bem, a Bíblia fala exatamente até o verso 20 de que ele então celebra isso e é o que está acontecendo aí. Muito bem, então vamos agora apreciar um pouco algumas coisas importantes. Aí no texto eu escrevo o seguinte, o vocábulo hebraico da palavra Páscoa, porque nós vimos essa palavra várias vezes no Antigo e no Novo Testamento. Páscoa vem da palavra hebraica Pessar, e significa passagem, ou significa passar por cima. Lembro você que o que aconteceu lá no dia de que Moisés instituiu a Páscoa é de que eles tinham de entrar nas casas e não deveriam sair de dentro das casas até amanhã, porque haveria o anjo da morte que iria passar por cada casa, cada casa. Não importava, político, pobre, rico, estrangeiro, nacional, escravo, livre, o anjo da morte iria passar por cima de cada casa. E o que acontece é de que eles agora tinham o cordeiro, matavam o cordeiro, preparavam o cordeiro para ser comido, mas aquele sangue que tinha sido recolhido em uma bacia com um hisopo, o que acontecia de que eles tinham de pegar no sangue e passar nos umbrais da porta, ok? Não na parte de baixo, nos umbrais, porque o sangue de Cristo não pode ser pisado. E o que é que iria acontecer? Deus disse a Moisés, e vocês vão ler isso lá depois, é de que quando o anjo da morte passasse por cima de uma casa que não tem o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, então o anjo entraria na casa e mataria o primogênito. Se o anjo passasse por uma casa e tivesse sangue, ele vendo sangue passaria por cima. Passar por cima ou pessar é o que a palavra Páscoa significa. Lá, milhares de anos atrás, Moisés, Arão, Miriam estavam reunidos na sua casa. Multidões de outros judeus, hebreus, na realidade, estavam reunidos em cada uma das suas casas. E o que acontece é de que puseram sangue. O cordeiro, pegaram, vamos comer. Fecha a porta, o sangue está na porta. Então, o que é que Deus disse? É de que quando o anjo passasse, o anjo da morte passasse, o nosso primogênito aqui não iria morrer. E foi o que aconteceu. A Bíblia fala, vocês vão ler esse texto lá, de que quando o anjo da morte passou, então na casa dos egípcios, os ais e os, a dor de toda mãe, de todo pai, de todo animal,
em ver o primeiro filho morrer. Na casa dos judeus, porque eles tinham sangue, não é porque eles eram especiais, é porque eles tinham sangue. Houve proteção. O que é que nós entendemos com isso hoje, com essa Páscoa? É de que porque Cristo é a nossa Páscoa, e eu quero que você agora abra comigo em João, no capítulo 5, verso 24, por favor. Olha, esse pedaço aí é muito importante. João 5, 24 diz o seguinte: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia. Então eu quero convidar você, já agora, nesse momento, você que está me ouvindo, você que é novo na fé, ou quem sabe você começou a ir na igreja nesses dias e não entende muito bem, e você pensa de que é uma questão de simplesmente estar dentro de um prédio ou ouvir um pastor, ou quem sabe é somente uma questão de dizer eu sou católico, eu sou protestante, eu sou isso, sou aquilo. Querido, não tem nada a ver com isso, porque não é uma questão de política, não é uma questão de educação, não é uma questão de ciência, não é uma questão de filosofia, e muito menos uma questão de ser um bom menino, uma boa menina. Ser cristão significa de que você aceitou o sangue de Cristo, e agora utilizando essa linguagem do Antigo Testamento, você aplicou o sangue de Cristo no umbral das portas do teu coração, aonde a morte agora passa por cima. Que morte, pastor Júlio? Então eu não vou morrer? Não é isso. Está falando da morte espiritual. Está falando da separação eterna de Deus. Está se falando aí da questão de sobrevivência eterna, de que sem Cristo, o que é que ele próprio disse? De que se não creres no nome de Cristo, já estás condenado. Morte eterna não é desaparecer. Se fosse desaparecer, seria muito fácil. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então, olha, vamos viver a vida larga, como dizia o cantor cubano, vamos viver a vida louca, porque amanhã vou desaparecer. Se eu vou desaparecer e, portanto, eu não preciso de obedecer lei. Se eu vou desaparecer, eu não preciso de moral. Se eu vou desaparecer, eu e o cão somos a mesma coisa, a vaca, o elefante e a minha esposa é a mesma coisa, não somos diferentes. Ao contrário, porque existe uma consciência moral em mim, eu preciso de me arrepender dos meus pecados e, portanto, recebo pela fé o sacrifício que Cristo fez no Calvário por mim, em meu lugar. E ele que agora se constitui Cordeiro Pascual, é pelo sangue dele de que eu agora tenho acesso ao Pai por causa dele, não pelas minhas obras, não porque eu sou filho de católico, não porque eu sou filho de protestante, filho de evangélico, filho de seja lá o que for. Porque você se dizer algo não significa que você é. Eu posso dizer 1001 vezes de que eu sou, sei lá, vamos dizer, rico. Não é porque eu digo que sou rico de que eu sou rico. Eu tenho de fazer alguma coisa para ser. Eu não posso simplesmente dizer eu sou médico. Não, eu sou médico, eu creio que eu sou médico. Não, você tem de fazer alguma coisa para se tornar médico. Você não pode simplesmente dizer eu sou cristão. Você tem de fazer alguma coisa para se tornar cristão. E Romanos 10, verso 9 e 10, fala exatamente nesse pequeno contexto, esse pequeno entre aspas, de que aquele que crer no seu coração e confessar com a sua boca será salvo. Ou seja, você recebe o poder do sangue de Cristo. Muito bem. Vamos continuar aí, porque eu teria muito para falar, mas não quero
ficar fora daquilo que é o material que nós preparamos. Então, visto como o sangue do Cordeiro Pascual que fez que a condenação do pecado passasse por cima de nós, quando morreu e ressuscitou, Jesus pagou o preço do pecado e nos deu uma nova oportunidade para ter um relacionamento relacionamento pessoal, repete aí comigo, querido, relacionamento pessoal, porque você dizer que conhece a Deus não significa que você conhece a Deus. Muita gente diz, eu sei quem é o presidente Biden. Não, você não sabe, você ouviu ele, você não conhece ele. Romanos 8, 1 a 2 fala sobre esse relacionamento pessoal, é conhecer cara a cara, é conhecer como ele é conhecer como somos conhecidos. Portanto, diz Romanos 8, 1 e 2, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, esse relacionamento pessoal com Deus é de que agora o Espírito clama em meu coração, Abba, Pai. O Espírito Santo de Deus dá testemunho em mim de que eu sou nova criatura. Então, vamos agora ligar Antigo e Novo Testamento. Conseguem ver? Está no topo do ecrã. Eu espero que todos estejam vendo bem. A letra aqui está bem graúda para podermos enxergar bem. E diz aí, ligação profética entre a Páscoa do Antigo Testamento e o Cordeiro Pascual no Novo Testamento. Ok? Então, a graça salvadora que retirou os israelitas do Egito. Então, Efésios, será que alguém pode ler? Quem é que poderia nos agraciar com a leitura de Efésios 2, verso 8 ao verso 10? Porque eu gostaria que como temos feito nessas últimas semanas, você pudesse ler. Põe o seu microfone e leia. Não importa se você já achou a sua Bíblia, se você já encontrou, leia para mim, por favor. Efésios 2, verso 8 e 10. E outro irmão, já agora, procure aí, Hebreus 9, 22, 1 Coríntios 5 e 7, João 8, 46, 1 Coríntios 11, 24 e Mateus 16, 6. Quem vai ser a primeira pessoa a ler, por favor? Eu vou ficar esperando. Eu espero que alguém seja corajoso para pôr o microfone e ler, porque eu já li muito, ok? Então, a ligação profética entre a Páscoa do Antigo Testamento e o Cordeiro Pascual do Novo Testamento. Primeira coisa que nós ligamos aí é de que a graça salvadora foi Deus que usou da sua graça para retirar os israelitas do Egito. A segunda ligação profética é de que o sangue aplicado nas vergas das portas para evitar a morte na família. É o que acontece também, então vemos isso acontecendo em Hebreus 9, 22. Não que nós estejamos pondo sangue, isso não existe mais. É o contexto de fé, é o contexto de nós dizermos de que o sangue de Jesus está sobre a nossa vida, ou seja, é uma linguagem espiritual. Eu estou falando, mas estou esperando você ler o verso. Quem pode colaborar conosco, por favor, faça isso. Depois temos aí a terceira ligação, é o Cordeiro da Páscoa, era um sacrifício. Então, antigamente, quando fazia-se como sacrifício e ainda no Novo Testamento foi um sacrifício. Quem vai ler? Eu estou ouvindo aí que alguém está pondo o microfone. Vá adiante. Assim diz a palavra do Senhor. Adiante. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Então fomos salvos pela graça de Deus, e a mesma graça que retirou os israelitas do Egito, porque eram escravos, não tinham nada, olha, eles não eram nada. Deus os ajudou para retirar e os libertar. E hoje nós não somos nada, não temos nada, não podemos fazer nada, mas é a graça de Deus que nos salva do inferno para que nós possamos ir para
os céus. Muito obrigado pela leitura. Quem pode ler o segundo verso, por favor? Hebreus Amém. 9:2. Adiante. Assim diz a palavra do Senhor em Hebreus 9:22. Um instante. 9:22. E segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com o sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Amém. Sem derramamento de sangue não há perdão. Obrigado, Dúnia. Então, um verso muito importante para que nós possamos ver de que no Antigo Testamento houve derramamento de sangue, mas no Novo Testamento houve também derramamento de sangue. A diferença do derramamento de sangue, enquanto outra pessoa vai abrindo em 1 Coríntios 5 e 7, se você já tiver, pode pôr o seu microfone, ok? Para ler. A diferença era de que o sangue do Antigo Testamento, ou o sangue dos bois, dos novilhos, das pombas, dos cabritos, era para aplacar a ira de Deus. Quando o sangue do Filho de Deus, o sangue de Cristo, foi para remover o pecado. Então, quando o diabo te acusa, eu quero que você lembre-se de que Deus já não se lembra do teu pecado, porque o sangue de Cristo foi poderoso o suficiente para extrair, para pulverizar, para desfazer todo o pecado que há na tua vida. O diabo não tem mais capacidade de te acusar. Quem pode ler 1 Coríntios capítulo 5, verso 7? Eu estou vendo muita gente na linha, mas não estou ouvindo ninguém lendo. Primeiro Coríntios 5, 7. Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aleluia. Paulo diz aí, irmão Nunes, de que Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, Paulo põe ele aí como Cordeiro Pascual. Mas outra coisa muito importante desse texto, queridos, é de que fala sobre o fermento também. Lembra de que nós lemos sobre o fermento no texto inicial, lá de Êxodo, capítulo 12? Então, já não há fermento, então já não há pecado. E essa questão de não haver pecado não é de que a pessoa não peca mais. Quando João fala de que, filhinho, agora nós não temos mais pecado, é porque o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. Mas eu preciso de todos os dias tomar cuidado com o meu andamento, com o meu pensar, com o meu falar, para que eu não peque contra Deus, ok? E é por isso de que, se nós pecarmos, temos um advogado para o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, ele nos retira esse fermento e não devemos andar com fermento, porque Cristo é a nossa Páscoa. Muito obrigado. Outra pessoa lendo João capítulo 8, verso 46. Estamos lendo muita Bíblia hoje, porque é importante nós ligarmos e entendermos a razão da Páscoa, a razão do sacrifício, a razão que nessa semana estamos celebrando a Semana Santa. Outro irmão que possa ler João 8, 46, por favor. João 8, 46. Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, porque não credes? João 8, 46? Uhum. Eu creio que pus o Quem texto. dentre vós me convence do pecado? Assim diz a palavra do Senhor. Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, porque não credes? Sim, é esse texto mesmo, 8:46, mas o que eu queria era outro texto, mas não há problema, por causa do tempo não vamos agora procurar o outro texto. Eu fiz um erro pequeno aí, não há dificuldade. Também, alimentar-se do cordeiro identificava como sendo da comunidade israelita, ou seja, você estar em Israel
E comer do cordeiro pascual significava de que você se identificava com aquele povo. Hoje, quando nós comemos da Santa Ceia, do sangue e do corpo, ou seja, do cálice e do pão, nós nos identificamos como participantes do corpo de Cristo. Quem pode ler? 1 Coríntios 11, 24. Eu vejo aqui muita gente na chamada. Eu peço que você possa participar. Vânia, está com o microfone. Adiante. Sim. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Muito bem, obrigado. Então, vemos aí de que há esta identificação da Páscoa do Antigo Testamento e também quando Jesus estabelece, depois da Páscoa, a Santa Ceia, onde Paulo fala aí de que agora nós somos participantes do corpo. Quem pode ler o último verso dessa noite? Mateus 16, 6. O cordeiro era comido com ervas amargas e pão asmo no Antigo Testamento. Mateus 16, 6. Quem pode ler? Outro irmão, outro jovem, de Angola, Moçambique, Brasil, América, onde quer que esteja. Põe o seu microfone e leia aí para nós. Mateus 16, 6. Estamos estudando a Bíblia. Vamos lá, Aluínio, à vontade. O Aluíno pôs o microfone, mas não estamos ouvindo. Conseguem me ouvir agora? Conseguimos. Adiante, adiante. Ok. Mateus 16, 6. E disse-lhes, e Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Muito bem. Então, aí a questão é de que eles comiam o pão asmo, ou seja, o pão sem fermento, e Jesus diz aí no Novo Testamento de que nós deveríamos ter cuidado com o fermento dos fariseus. O que é que isso significa? Jesus estava falando sobre aquilo que leveda, sobre aquilo que traz religiosidade, sobre aquilo que nos leva a sermos mórbidos na nossa fé. Cuidado com o fermento da religiosidade. O novo nascimento, a nossa vida em Cristo Jesus, tem a ver exatamente de que Cristo, sendo Cordeiro Pascual e tendo ele morrido por nós na cruz do Calvário, a nossa vida não deve ser levedada. Nossa vida tem de ser pães asmos para Deus, ou seja, não devemos ter uma vida, número 1, de pecado, mas número 2, de religiosidade. Então, ligamos aí o Antigo Testamento com o Novo Testamento para entendermos exatamente o que é que significa o Cordeiro Pascual para nós. Muito bem, nessa última parte, ou na penúltima, na realidade, que tem textos, mas nós não vamos ler todos os textos, quero apenas fazer uma explicação aqui, é de que algumas pessoas, algumas vezes, ficam com dúvida e nós quisemos trazer e pôr aí os dias da semana de acordo com esta cronologia dos evangelhos, ok? A cronologia dos evangelhos. É por isso que você vai ver João, Mateus, Marcos, Lucas, para nos dar o texto base para nós entendermos o que é que aconteceu naquela semana antes. Porque, como eu já falei, nesta noite, as pessoas desciam para Jerusalém. A cidade estava abarrotada. Era algo incrível de que era o contexto até cultural dos judeus, de que eles abriam a porta das suas casas para receber familiares, para receber viajantes, para receber pessoas que não eram da terra. E principalmente naquele momento, então as estalagens estavam cheias, as casas estavam cheias. Era uma coisa assim difícil você encontrar um local. Por isso de que vemos o que acontece ali naquela leitura que nós já fizemos de Lucas 22, de que quando Jesus pede para eles procurarem um local para celebrarem a Santa Ceia, ou melhor, celebrarem a Páscoa, para ele instituir a Santa Ceia, foi um verdadeiro milagre, foi algo que era de Deus. A Bíblia não diz o que aconteceu,
mas simplesmente diz de que ele enviou e disse, olha, vai ter um homem assim, assim, assado, tal, 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 seguiu e tal, e eles foram e conseguiram o local, algo que era dificílimo acontecer, se não impossível de acontecer. Portanto, vemos aí de que naquela semana que antecede, Jesus chega a Betânia na sexta-feira. Isto, estamos falando antes da sua morte, claro. Na sexta-feira, está escrito em João 12:1, de que ele chega a Betânia. Em Betânia é uma cidadezinha, é uma aldeia, na realidade, perto de Jerusalém, ao noroeste de Jerusalém. No sábado, um dia depois, a Bíblia não fala nada sobre o que aconteceu, era um dia de descanso. Mas no domingo, conforme nós já lemos, foi a entrada triunfal de Cristo na cidade. É quando ele é montado agora em cima de jumento e as pessoas põem ramos. E é por isso que nós chamamos o domingo anterior a Páscoa, domingo de Ramos. Porque as pessoas pegaram todos os tipos de ramos de palmeiras que estavam ali e puseram no chão para simbolizar Cristo que estava entrando em Jerusalém como se fosse rei. É uma recepção tipológica da vinda do Messias a Israel. O que eles fizeram ali foi simbolizar de que o Rei dos Reis, naquele momento, que não estava entrando como rei, mas apenas para ser sacrificado, mas que ele voltaria mais uma vez. E Cristo Jesus vai voltar como rei, isso na segunda parte da sua segunda vinda, que nós não temos tempo agora de falar em detalhes nesta noite, porque o que eu estou dizendo aí é de que o arrebatamento da igreja vai acontecer, e se acontecer, digamos, hoje, amanhã, então está aí uma contagem de 7 anos para que o anticristo seja instaurado na terra, para que hajam 3 anos e meio de falsa paz, onde tudo vai estar bem, não vai haver guerras, e olha, não vai ter problemas, e todos aceitarão o anticristo. E nos últimos 3 anos e meio é onde, então, o anticristo se manifestará, a besta se manifestará, aonde vai haver tribulação na terra que nunca aconteceu antes. E é por isso de que a ira de Satanás não é para a igreja, é para o mundo. E a ira de Deus não é para a igreja, é para o mundo. A ira que a igreja sofre é a ira de Satanás. Mas a ira de Deus derramada sobre o mundo não é para a igreja. É para julgamento, é para juízo. E o que acontece é de que depois desses 7 anos, onde temos então a guerra do Armagedon, onde então Cristo voltará para pôr uma vez por todas Satanás 1000 anos em prisão, para que assim ele possa estabelecer o seu reino físico na terra, onde ele pisará, onde ele entrará, onde ele será reconhecido como rei, e ali ele será recebido. Então, esta entrada nesse dia de Ramos, nesse domingo, onde está em Mateus 21, verso 1 a 11, é a recepção do Messias, é a recepção que os judeus fazem para ele, que estão aclamando, estão batendo palma. Lembra você, esses mesmos que o recebem como grande são as mesmas pessoas que vão, uma semana depois, dizer o quê? Crucificam, crucificam. Na segunda-feira é onde temos Marcos 11, verso 15 e 18, quando Jesus, entrando no templo, ele vê aquela beleza lá, ele vê tudo aquilo e ele purifica, ou seja, ele pega um chicote e vai dar naqueles vendedores e põe eles para fora. É o que acontece na segunda-feira. Na terça-feira, em Lucas 20, do verso 1 ao 21, depois do 36, é onde temos na terça, ele está ali ensinando e ele dá parábolas, parábola após parábola, e está ensinando os seus últimos ensinamentos ao povo. Na quarta, que seria hoje, a quarta-feira, é um dia de repouso, a Bíblia não fala nada, não menciona nada, mas é na quinta, então, de que agora há esta preparação para
a Páscoa, e aonde lemos em Mateus 26, 17 ao 30, daquilo que acontece momentos antes, aquele alvoroço na cidade, todo mundo está se preparando para celebrar a Páscoa. É aonde ele estabelece a ceia do Senhor. É aonde ele vai, depois da ceia, ser traído. É aonde ele sai para o Getsêmani. É onde ele vai orar e onde Judas vai buscar com os soldados a Jesus, é onde ele dá o beijo. E é nesta quinta-feira, então, que acontece esse momento de julgamento de um lado para outro, para a crucificação, aonde você vê de que vai para Pilatos, e aquilo acontece através de toda a noite. Aquilo não acontece de manhã cedo, não, é durante toda a noite. É por isso que quando Jesus chega para ser sepultado agora, na sexta-feira, que ele morre, ele é crucificado e morre, e é sepultado na sexta-feira, de acordo com João 19, 38 a 42, ele está literalmente exausto, ele já não consegue carregar a cruz, ele cai no meio do caminho, e é onde, naquela sexta-feira, de que ele é sepultado. Então, nesta sexta-feira, bem cedo, de madrugada ainda, ele é sepultado, ou seja, ele é retirado, perdão, da cruz, ele é sepultado, e a Bíblia fala de que os judeus, ou seja, os fariseus, os sacerdotes estavam dizendo, olha, já começa agora o nosso sábado, então temos que tirá-lo. Então era sexta-feira à tarde, mas agora começa o sábado, ou seja, a religiosidade pede que ele seja retirado. Então passa essa sexta, agora ao sábado, o sábado não é mencionado assim, nada na Bíblia, e agora entra o domingo. E quando desperta o domingo, é quando nós vemos em Mateus 28, do verso 1 ao 13, a ressurreição de Cristo. Então temos aí aquela semana do que é chamado da Semana Santa, daquilo que acontece todos os dias, de acordo com esses textos que eu vos escrevi aí, com a pessoa de Jesus, com os discípulos ali dentro daquela cidade. A questão aí da sexta, do sábado e do domingo, não é de que Jesus ficou enterrado por 3 dias cronológicos de 24 horas, ok? Jesus, ele foi enterrado e na sexta-feira para o domingo, então, se nós fôssemos contar, não seria 24 horas de dia, mas foi dentro de 3 dias na linguagem mais correta, para que então ele ressuscitasse no domingo, no primeiro dia da semana, e é nesse primeiro dia da semana que a Bíblia Sagrada então fala de que Maria, a mãe de Jesus, e Marta, aquelas mulheres foram ali levar especiarias, foram ali levar perfumes para pôr no corpo, e encontraram de que aquela porta ou aquela pedra, digamos assim, tinha sido removida. Procuraram ali naquele jardim e encontraram um jardineiro que na realidade não era o jardineiro, e a Bíblia fala de que Jesus falou com elas e elas foram aos discípulos, seus discípulos voltaram correndo para aquele lugar e entraram de sepulcro adentro e viram de que os panos estavam arrumados, não haviam mais soldados, e eles agora foram proclamar que Jesus tinha ressuscitado, e é então, naquele dia que Jesus se reúne, fala com eles, sou eu que estou convosco, e claro, de que aí temos o acontecimento final, e temos essa semana toda daquilo que é a Semana Santa. Amém, queridos? Então, o que é que eu gostaria de terminar a nossa noite falando? A questão aí é a seguinte, é de que existem alguns contextos daquilo que chama-se de tradições socio-religiosas. Pastor, será de que nós deveríamos, então, fazer a quaresma? Será de que nós deveríamos nos consagrar? Amados, eu diria que sim, mas não é a quaresma da tradição. Nós deveríamos jejuar sempre. Nós não deveríamos celebrar só por uma religiosidade. Mas celebrar a Cristo significa de que a minha vida, eu devo de viver uma vida de santificação. O que é a quaresma? Presta atenção agora. Quaresma
é a designação do período de 40 dias que antecedem a principal celebração do cristianismo, a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo, que é comemorada no domingo, como nós já explicamos agora. É uma prática presente na vida dos cristãos, mas desde o século IV apenas. Então, o que acontece, queridos, é de que a Igreja Católica fez o seguinte, é de que, segundo a carta apostólica do Papa Paulo VI, a quaresma tem seu início na quarta-feira de cinzas. O que acontecia em Roma é de que você tinha o Carnivalis, a festa da carne, a festa da gordura, que nos Estados Unidos, ali, eles celebram o que é chamado de Mardi Gras, ou seja, terça-feira de gordura. Então, era carnificina, ou seja, era pecado, era o povo está no pecado. Então, essa tradição passou de geração a geração e é o que nós temos a maior festa do mundo hoje, infelizmente, no nosso país. Em Angola também tem, em outros países também tem, mas temos o Carnaval. No Brasil é a maior festa do ano. Aonde, então, na quarta-feira, porque o Carnaval vai até a terça, então na quarta-feira todo mundo vai para a Igreja Católica para pôr cinza na testa, para simbolizar de que está de penitência agora durante 40 dias antes da missa de lava-pés, na Quinta-feira Santa. Em 2021, agora, no ano que nós estamos, a quaresma começou, na realidade, no dia 17 de fevereiro, na quarta-feira, e termina agora no dia 1 de abril. Nós, como cristãos pentecostais, evangélicos, nós não seguimos quaresma, ok? E alguém pergunta, pastor, mas então por que a gente não segue quaresma? Porque é uma tradição religiosa altamente católica que não tem nada a ver com a novidade de vida em Cristo, mas senão apenas com uma tradição religiosa. Assim como existem outras tradições que nós não precisamos falar aqui, do coelho da Páscoa, que é uma tradição germânica, ok? Não precisamos falar do doce, do chocolate, porque nós sabemos de que entra aí todo o contexto capitalista que as pessoas utilizam para fazer e acontecer. Por exemplo, se vocês assistiram ontem a palavra do nosso presidente Cyril Ramaphosa, que disse que vai haver relaxamento para 250 pessoas dentro, 500 pessoas do lado de fora, nessa época da Páscoa, mas ele disse, não vai haver venda de álcool por 4 dias. Por quê? Porque ele sabe que o pessoal utiliza, não os cristãos, mas as pessoas que não são cristãs, mas que estão de férias, utilizam esses dias para fazer o quê? Para cair na bebida, e aí é onde nós temos dificuldade. Tá bom, meus queridos? Era o que eu queria trazer para vocês, e eu quero agora, então, saber se, caso haveria alguma pergunta, se haveria alguma dúvida, porque não temos mais tempo e não queremos falar mais, porque vamos estar pregando na sexta-feira e no domingo, e eu não queria agora esvaziar tudo aqui para vocês, mas então convido vocês que estão conosco aqui em Pretória, para estarem conosco na sexta-feira, às 7 horas da noite, aqui em Pretória Oeste, e no domingo, às 10 horas da manhã. Por favor, venham, estejam conosco e participem. Mas se houver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, esse é o momento de você fazer. Se você não recebeu o material, então você pode pedir-me, e eu lhe enviarei, eu vou pôr aqui o meu telefone, tá certo? No chat está aí o meu telefone para que você possa, então, me mandar um WhatsApp e aí eu lhe envio esse material por WhatsApp, tá bom? E também, depois, durante a semana, estaremos postando este vídeo no YouTube. A pergunta do Alumínio é a seguinte: algum motivo especial que levou Jesus a entrar na cidade montado naquele animal específico? Sim, aquele animal específico era um jumento branco, era um jumento que era utilizado para realeza. A tradição judaica, a tradição da época, da antiguidade,
era de que quando um novo rei entrava na cidade, ele não entrava num cavalo alazão, ele entrava montado em um jumento, falando sobre a realeza. Então, era o sentimento que havia por detrás daquele animal. Agora, eu normalmente prego isso, chega à parte agora, é de que o simbolismo do animal para nós hoje é de que nós somos os jumentos. Perdão agora. Nós somos o animal, nós somos aqueles que pegamos Jesus no nosso ombro e levamos Jesus para que ele seja glorificado, recebido, que ele seja festejado e celebrado. Então, as pessoas não me veem a mim, as pessoas têm que ver a Cristo Jesus, ok? Muito bem, não sei se há mais uma pergunta, deixa eu ver aqui. Não há outra, mas se houver mais alguma pergunta, por favor, escreva aí. Realeza, sim, realeza, exatamente. Mais alguma pergunta de algum irmão, de alguma irmã? Talvez, não sei se a Vânia teria algum comentário, Vânia, para fazer sobre a Cidade Santa nesta época. Eu sei de que a Vânia, eu estava até falando para os meus filhos nesses dias, de que ela não apenas estudou, ela foi lá em Jerusalém, ela estudou, ela tem muito mais conhecimento do que eu sobre a cidade, sobre aqueles lugares, e ela, enquanto eu estava agora nos Estados Unidos, ela também fez outro estudo. Então, não sei, se tiveres alguma coisa que queiras também comentar, estressar, fica à vontade, Vânia, para fazê-lo, tá bom? Mais alguém, mais alguma pergunta? Se não tivermos, nós vamos encerrar esta noite, vamos agradecer a Deus em oração e vamos pedir as graças e as misericórdias do Senhor. Muito bem, então, se não há, nós queremos orar e agradecer a Deus nesta noite, em o nome de Cristo Jesus. Feche seus olhos, vamos orar e vamos agradecer ao Senhor em nome de Cristo Jesus. Pai da glória, nós queremos agradecer por todos estes, por todas essas que estiveram conosco, Senhor, ouvindo o ensino, trabalhando e fazendo, Senhor, aquilo que é, ó Deus da glória, aquilo que, Senhor, tem sido do nosso desejo, tem sido do nosso coração de estar, Senhor, ensinando a palavra todas as quartas-feiras. Obrigado por esse irmão, obrigado por essa irmã. Senhor, e se alguém não conseguiu entrar, Senhor, ser com ele, ser com ela, para que, Senhor, depois possa receber a palavra, possa receber o ensino, e é o que nós te pedimos nesta noite, em o nome de Cristo Jesus, Pai. Amém, Senhor, e